bom dia. Bom dia. Estava com saudade de estar aqui já falando bom dia. Estava lá na convenção todo esse tempo, praticamente 2 semanas e mais alguns dias. Convenção Batista Brasileira lá em Brasília. Foi um tempo de bênção, de desafios, muito trabalho, trabalhando bastante, manhã, tarde e noite. Nós conseguimos ter um tempo muito especial lá durante todos esses dias. E hoje de manhã nos reunimos juntos aqui para celebrarmos ao Senhor. Eu te convido a se colocar em pé. Você trouxe a sua Bíblia com você aí? Trouxe? Quem trouxe, pega ela então aí. Eu queria ler com você alguns versos desse salmo. Nós lemos aqui juntos já com o pessoal do louvor. Mas quero ler com você alguns textos, que é o Salmo de número 104. Salmo de número 104. Salmo de número 104 nos diz assim, versos 1, 2 e o verso 3: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, e sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina e pões nas águas o vigamento da tua morada. E toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Por que eu só li esses 3 versos? Podia ler muito mais aqui do Salmo dele, mas só esses 3 versos nos mostram o sentimento do salmista ao olhar ao Senhor, olhar dentro da sua alma e falar assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí ele começa a colocar várias razões do porquê a alma dele bendiz ao Senhor. Porque a alma dele se alegra em estar na presença do Senhor. Porque que a alma dele se alegra em se reunir, parar para pensar, para avaliar e dizer: Senhor, eu posso dizer, bendize a minha alma ao Senhor, porque tu és isso, tu és isso, tu és isso. E daí ele começa a discorrer em todo o salmo. O que você nessa manhã pode completar se você fosse escrever um salmo hoje aqui? Se esse salmo hoje de manhã na tua vida começasse assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, o que você continuaria descrevendo? Por que a tua alma bendiz ao Senhor essa manhã? Então fecha os teus olhos e diga isso a Ele. Diga em oração ao Senhor: Senhor, a minha alma bendiz a Ti, por causa disso, 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 disso. Abra o teu coração já nesta manhã, Senhor, pois foi para isso que viemos aqui, para adorá-lo. Estamos aqui para prestar um culto em adoração ao nosso Senhor. Pai querido, nós bendizemos ao Senhor essa manhã aqui, e a minha alma se alegra em estar aqui, não só porque este é o lugar que o Senhor tem me colocado, mas é pelo prazer em Te servir aqui neste lugar. É o prazer em me reunir aqui junto com o Teu povo, estes que já estão aqui, aqueles que ainda estão chegando, a cada domingo, todos os dias em atendimentos, em conversas, e muitas vezes planejarmos todos os desafios que temos no ministério. E isso não é só comigo, são com todos os líderes da igreja, com todos aqueles que estão envolvidos diretamente em planejamentos do ministério dessa igreja.
É aquela alegria que o Senhor nos dá, Pai, mesmo nos desafios que enfrentamos a cada dia, olharmos para dentro da gente e a nossa alma se alegrar no Senhor, porque quando não temos resposta alguma, o Senhor já tinha a resposta preparada para a gente. A minha alma bendiz ao Senhor, Pai, porque não depende da gente, depende da graça do Senhor e manifestar do Senhor. Depende, Pai, daquilo que o Senhor também quer realizar na vida de cada um de nós, porque nós não temos condições de fazermos nada sem o Senhor. Agora, Pai querido, como igreja e como povo Teu que já está reunido aqui, cada um aqui tem um sentimento diferente no coração, e cada um deles aqui começou a colocar um pouquinho, completando esse primeiro verso do salmista. Mas o que nós queremos viver aqui nesta manhã é a presença do Senhor, é prestarmos esse culto em adoração a Ti, com o nosso coração voltado unicamente ao Senhor, e experimentarmos o mover do Senhor no nosso meio. Fala conosco, queremos ser desafiados por aquilo que o Senhor quer realizar na nossa cidade, daquilo que o Senhor quer realizar no nosso estado. Queremos ser desafiados por aquilo, Pai, que o Senhor quer da nossa vida todos os dias, como um estilo de vida diferente, para que outras pessoas sejam impactadas. Nos ajuda nisso essa manhã. Por isso aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Se faz realmente, Pai, presente aqui neste lugar. É aquilo que nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Dá um abraço a quem está perto de você aí, dá um bom dia. Diz assim: olha, que alegria celebrar junto com você essa manhã. Isso. Estou vendo que tem alguns sozinhos, que ninguém chegou para ele lá para dar um abraço nele. Vai lá você. Está vendo que tem alguém sozinho aí? Chega e fala: olha, ei, bom dia para você. Isso, não deixa ninguém aqui sem receber uma palavra de incentivo maior ainda essa manhã. Enquanto nós celebramos juntos ao Senhor, falamos assim: maravilhosa graça do Senhor. Amém. Oh,
faço do céu pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, imensurável seu graça de Jesus. A Deus demos glória por quanto veio bendito por nós fomos Deus. A graça nos pede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Amém. Exultai ao Senhor, pois o seu Filho bendito, como que diz? Por nós todos deu. Por nós é muito distante, né? Parece. Então diz para quem está do seu lado assim, ó, foi por você que Jesus veio. Diz para quem está perto de você aí, foi por você que Jesus veio. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por esse sangue que foi vertido por mim, por teu sangue tenho acesso. A tua graça preciosa
Pode assentar. E continua com o teu coração assim, falando: eu te louvo, Senhor. Eu te amo. Esse culto é prestado ao Senhor. Por isso temos o prazer em louvar ao Senhor. Amém. Este é o Acontece na PIB, onde você fica conhecendo as oportunidades de se envolver nos ministérios da nossa igreja, fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas, como por exemplo o Ministério Infantil, que convida todos os seus voluntários e você que deseja fazer parte desse ministério para um grande encontro motivacional dia 7 de fevereiro. Você que deseja participar, entre em contato e confirme a sua presença até quarta-feira dessa semana. E dia 8 de fevereiro, já no próximo domingo, o Ministério Infantil dá início à sua temporada de 2009. Todas as crianças, juniores, pré-adolescentes juntos aqui numa grande celebração. O Espaço Vida e Arte está voltando. Dia 9 de fevereiro começam as aulas deste ano. Entre em contato e garanta sua vaga matriculando-se a partir do dia 2. E desde hoje está de volta às classes de estudo bíblico, a Escola Bíblica Dominical, e dia 6 de fevereiro retorna o grupo dos Amigos em Cristo, sempre às 8 horas da noite. Olá, você que participou conosco do Nataleluia 2008, foi nosso corista que batalhou com a gente durante meses. Eu quero te fazer um convite especial. Nós do Ministério de Adoração estamos em contagem regressiva para o início das atividades dos nossos coros. Nós vamos ter o início do coro Celebrai, que é o coro de jovens da nossa igreja, no dia 7 de fevereiro, às 16 horas, na sala 103. Você não pode perder. O coro Obediter também está com data marcada do seu retorno. Será no dia 14 de fevereiro, na sala 103, às 17 horas. Nós estamos convidando todos vocês, coristas do Nataleluia, você que já é corista do Obediter e do Celebrai, e você que está esperando essa oportunidade para entrar em algum coro da igreja, é com você que a gente está falando também. Todos os beques da igreja, beques de todos os ministérios que envolvam adolescentes, jovens e adultos. Este ano nós vamos destinar muito tempo dos nossos ensaios para a gente fazer preparação vocal. Então nós gostaríamos que vocês estivessem ali trabalhando o seu talento para usar melhor, com excelência no reino de Deus. Então venha participar dos nossos coros, nós estamos esperando vocês. O Acontece na PIB fica por aqui. Deus abençoe você, aniversariante dessa semana. Até domingo que vem. Festa bonita, né? Gostoso a gente rever as imagens aí de tudo que tem acontecido e que vai marcando o nosso coração. Nós temos hoje de manhã 2 convidados especiais, 2 pessoas especiais vindo ao culto, e eu queria chamá-los e chamar então suas famílias também. O Felipe, que vai trazer os papais e os familiares, né? Edivaldo e a Ângela, e o Henry, que vai trazer a Camila e o Valmir, os seus papais. Então, se os 2 estão por aqui, por favor, podem vir com todas as famílias. Não precisa só vir o pai e a mãe. Você tem aí as famílias, os parentes, os convidados. Pode vir todo mundo para cá. A gente quer reconhecer e queremos agradecer a Deus por essas vidas tão especiais do Felipe e do Henry, não sei como é que vai ser. Henry, é? Tá bom. Vamos lá, vamos tentar apresentar e pegar a imagem. Ó, já quer pegar o microfone, ó. Isso aí. Posso tentar pegar aqui? Cadê? Ederaldo, pai. Tá bom. Joia. Perdão, né? Perdão, não dá. Vamos tentar enxergar aqui um pouquinho? Aqui, ó.
Olha que grandão, ó. Hein? Olha aqui, ó. Olha aqui pro tio, ó. Uma graça, né? Cadê? Vamos apresentar aqui agora o Felipe. Isso, vamos mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Chega pertinho aqui, pastor. Vamos lá. Vamos lá? Que graça. Isso. Queridos, nós apresentamos os bebês aqui porque entendemos que o Senhor se alegra com as crianças. A palavra de Deus mostra isso de tantas maneiras diferentes, não é? Inclusive dizendo que nós adultos precisamos ser como crianças se queremos estar no reino dos céus. Então é privilégio, é alegria para o nosso coração apresentar e orar por eles, pedir a bênção, a graça de Deus sobre eles. Mas também lembrando a toda a família, os pais, né, que é uma alegria tão grande e uma responsabilidade também, né, que Deus dá. Então recebam isso como um privilégio de Deus e trabalhem sim todos os dias intencionalmente, mostrando os caminhos do Senhor. E certamente esses meninos serão grandes homens de Deus, né? Esse é o sonho do Senhor. Deus deseja que eles sejam grandes homens dele nessa terra, representando o Senhor. Então, que Deus os abençoe nessa tarefa tão linda. E eu queria então pedir que você, assim como está mesmo, assentado, também estendesse suas mãos aqui, dizendo: olha, eu gostaria de ter sim, de ver sim a bênção de Deus sobre eles, e de alguma forma, como igreja, como família, fazer parte dessa tarefa tão linda. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por essa manhã e por termos aqui 2 meninos tão especiais para o Senhor. O Senhor sonhou com eles tanto quanto esses pais, e o Senhor tem planos para a vida deles tanto quanto nós que somos pais temos e sonhamos. Por isso, Pai, quero pedir que o Senhor os abençoe. Estenda as suas mãos sobre Felipe, sobre o Henry, que sejam sim meninos que cresçam com saúde, bonitos, saudáveis diante do Senhor, alegrando o coração dos pais, e por que não dizer da gente também. Mas, ó Deus, conhecendo a Ti através de suas famílias, para que alegrem o Teu coração todos os dias, e que assim, Senhor, o Senhor também já prepare aquele dia tão especial em que cada um deles, de maneira singular, tomará uma decisão pessoal com o Senhor, e que eles se tornem sim grandes homens do Senhor nessa terra e vivam uma comunhão contigo hoje e para todos sempre lá no céu um dia. Essa é a nossa oração, Senhor. Abençoa, derrama a tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quase falou no microfone aqui. Vamos fazer uma fotografia aqui. Parabéns aos papais. Estamos felizes cada vez que temos a participação, e assim a igreja tem sido abençoada de várias formas. Estamos também no momento em que nós queremos agradecer a Deus, queremos colocar os pedidos, motivos de oração diante do Senhor, e eu sei que cada um dos que estão aqui nesta manhã vieram com um propósito de adorar, de louvar, de exaltar o nome de Deus, mas também buscar a presença dEle em sua vida. O profeta Jeremias descreve uma passagem que eu creio que é fundamental para nós compreendermos e o que ele nos ensina, que diz assim no Jeremias 33, versos 2 e 3, assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que formou e firmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes, insondáveis que vocês não conhecem. Eu creio que a palavra aqui está muito bem clara, quando o Senhor Deus, quando falou para o profeta, ele diz, clame, busque, e nós viemos justamente a isso. São coisas que Deus só responde se nós buscarmos. Ele está dizendo, eu estou com a mão estendida, eu estou disposto a ajudar vocês, mas busque, volte-se para Deus. Então essa é a palavra que é fundamental para nós compreendermos e nós vivermos segundo a vontade dEle.
Nós temos alguns motivos para orarmos. Pastor Nilson e a equipe que estão em Mali, eles pedem que nós estejamos orando. Eles estão muito bem, porém há uma necessidade muito grande. Eles não estão vencendo de tantos atendimentos e o calor que está muito forte. Então, que nós estejamos orando pelo pastor Nilson, pela equipe que estão lá em Mali. Também queremos orar ainda pelos pastores que estão de férias. Vários já estão de volta, já está se normalizando. Mas também agradecer que vários membros, eu não sei quantos, mas saíram de férias, estão retornando. Outros ainda se encontram de férias, para que Deus esteja cuidando deles aonde eles se encontram. E também no domingo, após o culto, no que estava terminando aqui, eu recebi um bilhete pedindo que a Carmen, a minha esposa, estivessem orando pela Aline. O marido dela tinha um processo, estava sendo julgado na segunda-feira. E aí várias pessoas estavam intercedendo pelo assunto. E durante a semana eu liguei para a Aline, ela disse que Deus foi maravilhoso. Ela obteve uma resposta tão maravilhosa que não dá para nós compartilharmos aqui, mas que ela estava agradecendo da maneira que as coisas aconteceram. Então nós vemos que nós temos um Deus que supre, que atende, que ouve as nossas orações. Alguns lembretes só rapidamente. Pastor Igor, ele descreve assim: lembre-se que começou as atividades do ensino, participe de um módulo ou classe, acesse o site da igreja ou procure o pastor Igor. Também para quem perdeu hoje, venha na quarta-feira às 19 horas. Então, qualquer dúvida, fale com o pastor Igor depois do culto e você será orientado. Também o pastor Edson pede que, se Lídio e a esposa estiverem, procurem ele depois do culto, que ele precisa conversar com eles. Assim, então, convido a todos aqueles que puderem se ajoelhar para nós estarmos orando nesse momento. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim, conforme o profeta Jeremias diz, que é para nós clamarmos, para nós buscarmos que o Senhor vai fazer grandes coisas, coisas maravilhosas, coisas das quais nós não temos conhecimento de tão maravilhosas que serão. Por isso estamos diante do Senhor, estamos aqui na tua casa para te agradecer em primeiro lugar pelas vitórias, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor já tem nos concedido. Ó Deus, também queremos te agradecer pela existência desta igreja, por tudo aquilo que ela está realizando, não somente aqui nesse local, mas em tantos outros lugares. Também queremos te agradecer pelo teu servo, pastor Pascoal, que ainda se encontra de férias, mas que aonde ele estiver, que o Senhor esteja o abençoando, ele com a família, também os demais pastores, também os membros dessa igreja que saíram de férias, mas também retornaram, outros que ainda estarão retornando. Ó Deus, que essa igreja aqui possa continuar levando a tua palavra para pessoas que ainda não te conhecem, e que essa igreja aqui permaneça unida com um único propósito: propagação da tua palavra. Ó Deus, também pelo grupo pastor Nilson e a equipe que estão em Mali. Ó Deus, tu sabes todas as batalhas que eles estão enfrentando, mas sabemos que eles foram confiantes no Senhor, e tudo aquilo que eles estão fazendo está sendo para honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, também queremos te agradecer pelo retorno que nós tivemos da Aline, que solicitou as orações com tanta urgência, mas sabemos que o Senhor ouviu o clamor desta igreja e que ela está grata por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, também queremos colocar diante do Senhor o pregador desta manhã, naquilo que ele vai ministrar aos nossos corações, que ele não fale de si mesmo, mas que ele possa ser usado pelo Senhor, que ele possa transmitir a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Abençoa, Deus, também todas as pessoas aqui nessa igreja que estão presentes. Tu sabes, o Senhor conhece o interior de cada um, tudo aquilo que cada um está vivenciando.
Ó Pai, faça diferença em nós, para que nós possamos sair daqui diferentes do que quando nós entramos, porque sabemos que a Tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Por isso nós temos certeza que o Senhor está entre nós e que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para conceder a cada um de nós. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o tempo também que nós separamos nesse tempo do culto, nesse momento do culto, para dedicarmos os nossos dízimos e ofertas. E isso é feito de uma forma voluntária, é daquilo que é o sentimento do seu coração para com fidelidade com Deus. Não é algo obrigatório, não é exigido, mas é daquilo que você entendendo no seu coração assim: Senhor, isso para mim não é uma obrigação, é um prazer poder te servir e adorar com aquilo que o Senhor me dá condições de administrar aqui nessa terra. Então, se você vem preparado para isso nesse tempo, voluntariamente, você nesse momento pode dedicar o seu dízimo, a sua oferta para a construção. Estamos entrando num momento novamente nesse ano aí desafiador para a construção. Você deve ter acompanhado as etapas no boletim, nos informativos, mas também para missões e daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, enquanto continuamos adorando ao Senhor juntos, você que veio preparado pode fazer isso nesse tempo, amém? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, e provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou, que vier a ser, eu ofereço a Deus. Demos glória a Deus. Demos Você pode se colocar em pé. Nós cantamos como agradecer ao Senhor, realmente com corações gratos a Ele, por tudo aquilo que Ele já tem feito. Esse é o Senhor. Olha essa frase: nem anjos podem expressar a minha.
ofereço a Ti, Senhor. Fica com todo o seu pulmão assim, a Deus demos glória. Demos glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu fico sempre pensando algo muito especial para o meu coração, para a vida da minha família. É de que Deus, muitas vezes, Ele demonstra o amor dEle por nós de uma forma muito direta, não é verdade? Não tem alguns momentos que você experimenta a demonstração de amor de Deus por você de uma forma tão direta e tão especial, e a palavra de Deus diz que o amor de Deus chega ao ponto de constranger o nosso coração. Mas muitas vezes Deus também manifesta o amor dele, materializando esse amor através de pessoas. Quantas vezes Deus usa pessoas para ministrar o amor dele por nós? Enquanto a gente cantava aqui a Deus demos glória, e falava assim, agradeço a Jesus porque Ele me salvou, eu lembrei de algo muito especial, como Deus usa pessoas para nos abençoar. E eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, e nessa viagem passei lá por Jerusalém, mas o que me veio à mente aqui, justamente naquele lugar, foi um momento lá no Getsemane, quando nós estávamos fazendo a via de que Jesus descia e entramos no jardim do Getsemane. E naquele momento ali o pastor Pascoal conduzia o povo que estava junto a um tempo de reflexão. E nós pensamos o que foi aquele momento para Jesus no jardim do Getsemane. E pensar que se Jesus naquele momento ali não tivesse dito o complemento da frase, só parasse assim: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Se Ele tivesse colocado um ponto final aí, você sabe o que teria acontecido comigo? Sabe o que teria acontecido com você? Nós não teríamos alguém, o único, sem pecado, que tinha todo o poder no céu e na terra, para que os meus pecados e os seus fossem perdoados. Mas quando Jesus completou assim: seja feita a tua vontade, ela fala assim: Pai, não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, mas eu não quero perder nenhum desses que tu me destes. Meu coração aquela hora começou a se alegrar diante do Senhor, e parar para pensar nisso tudo. Eu não sei se você diz de boca cheia assim: Jesus me salvou. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente, que é cristão, que a vida pertence a Jesus. Gente, mas eu falo com toda a alegria do meu coração. Quando alguém chega e fala assim: mas você não sei o que, sabe por quê? É por causa da graça de Cristo. Porque se não fosse a graça dele, o amor dele pela minha vida, eu continuaria sendo nada. Hoje continuo sendo sem nada sem ele. Sem ele não sou nada. Mas o amor de Jesus por mim, o amor de Jesus por você, é que fez a diferença. Por isso, quando nós temos o prazer de adorarmos ao Senhor, gente, onde quer que a gente esteja, não é por um hábito de músicas que falam ao coração apenas,
mas é porque nós conhecemos esse Jesus que transforma. Vamos cantar juntos? Vive tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar. Fez o quê? Todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, eu voltei à fonte, o que eu encontrei? Seu maravilhoso olhar. Maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Aleluia a Jesus, porque Ele te ama e Ele me ama. Você pode sentar. Você continua com o teu coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para você nesta manhã. Eu convido aqui o pastor Daniel. O pastor Daniel é um homem que Deus tem usado em missões estaduais aqui em todo o nosso estado, mas não só nisso. Um homem que Deus tem usado para levar o evangelho do Senhor. Um homem que foi encontrado também por esse maravilhoso amor de Jesus, esse olhar de Jesus. E ele essa manhã vai estar compartilhando conosco. Continue com o teu coração aberto para aquilo que Deus tem para falar a você. E que essa seja uma manhã diferente na tua vida, mais uma vez, pela ação do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Obrigado, pastor Davi. Quero começar dizendo da minha gratidão a esta igreja pelo esforço que a Primeira Igreja Batista de Curitiba tem feito pela evangelização do Paraná. Eu trabalho em missões há 33 anos e nesses últimos 10 anos Deus me trouxe aqui para o Paraná com a minha família para servir nesse estado que é um grande desafio. E nesses 10 anos sempre esta igreja tem apoiado, tem dado o seu apoio em oração, em contribuição para que o Evangelho do Senhor possa avançar. E eu não poderia perder a oportunidade para também dizer aos irmãos do que está acontecendo no Paraná, pelo menos um pouco daquilo que Deus tem feito no Paraná para a honra e glória do Senhor e para o avanço do Evangelho. Eu gostaria que fosse colocada ali as imagens, para que a gente possa compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que está acontecendo nesse grande estado do Paraná. A nossa ênfase como missões é a ênfase da plantação de igrejas. E no ano passado tivemos uma campanha, inclusive, focando a plantação de igrejas.
E este foi o cartaz que nós utilizamos naquela oportunidade. Plante igrejas, transforme vidas. Nós entendemos que plantar igrejas, irmãos, é o coração da obra missionária. Qualquer esforço missionário precisa ter como objetivo a salvação de vidas, de pessoas que vão ser feitas discípulos e serão integradas à comunhão da igreja. Pode avançar. No Paraná, os irmãos sabem, são 399 municípios. Desses, 257 municípios ainda sem a presença batista. Cerca de 80 sem o trabalho evangélico, ou seja, cerca de 3.500.000 paranaenses vivem em cidades que nós precisamos alcançar. Pode avançar. Mas pela graça de Deus, irmãos, em 98 nós tínhamos 35 missionários trabalhando no Paraná. E graças a Deus hoje são 133 missionários em 39 projetos diferentes espalhados por todo o Paraná. E aí os irmãos podem ver refletido ali o apoio que não só esta igreja tem dado à obra de missões, mas todas as igrejas e congregações, o povo batista do Paraná. Pode avançar. Nós fizemos um propósito, eu e a minha esposa Denise, que já vai falar aos irmãos. Sempre que tivéssemos oportunidade de falar a uma igreja, nós apresentaríamos uma família missionária. E nesta manhã, os irmãos vão conhecer um pouco do Adalto e da Débora. Quero pedir a Denise que me ajude, ela que é a minha melhor parte, ela vai trazer para os irmãos uma palavra falando um pouquinho sobre este casal, onde estão trabalhando, o que estão fazendo. Bom dia, irmãos. Esse casal de missionários, há cerca de 2 anos atrás, eles aceitaram o desafio de Deus de ir para uma cidade, da cidade de Londrina, num bairro de Gaden. Por favor, o slide. Esse é o casal de missionário. Ele era seminarista, agora já terminou o seminário, né, já é pastor. O próximo. Aí os irmãos podem ver a região de Londrina, né, muito mais do que isso que está sendo mostrado aqui. Ali, Gade é o local onde o trabalho está sendo organizado lá. Próximo. Uma foto um pouco mais aproximada. Próximo. Aí os irmãos estão vendo, esta era a situação em 2007, quando este jovem casal aceitou o desafio de ir para este local ali para fazer a obra de Deus. Nós estivemos lá, junto com eles, a equipe do Projeto Servo, trabalhando, fazendo o trabalho de rua, porque não tinha condições de realizar o trabalho dentro da igreja. A igreja estava totalmente abandonada. Algum tempo atrás, esse trabalho tinha sido começado, mas foi abandonado. Próximo. Aí os irmãos podem ver, fazendo o trabalho com as crianças na rua. Próximo. A equipe também do Projeto Vida esteve lá dando suporte, fazendo um trabalho de recenseamento, estudo bíblico, o trabalho de evangelização na praça. Próximo. Agora os irmãos vão ter a oportunidade de ver um testemunho do casal de missionários. É o filme, por favor, atrás, o anterior. Eles estão contando quando foi gravado isso aí, que é 1 ano e 3 meses atrás, né? Eles tinham começado esse trabalho. Não havia poucas casas ao redor ali. Agora um condomínio fechado, então a região está progredindo bastante. É algo que vai ser muito bom para nós. O movimento tem crescido aqui nessa região. E graças a Deus, pela vida dos irmãos que têm contribuído e têm nos ajudado aqui, porque nós passamos por momentos difíceis aqui. A igreja sofreu, infelizmente, alguns roubos. Sofremos 5 roubos aqui nesse lugar, porque é uma região carente que agora está sendo desenvolvida. Mas até então nós sofremos alguns desfalques aqui na igreja.
É uma região onde tem um índice alto de pessoas dependentes químicos, e nós temos, graças a Deus, Deus tem nos abençoado e aberto portas para que nós possamos ajudar essas pessoas. A frequência nos cultos aqui tem crescido. Hoje nós temos uma frequência aproximadamente de 30 a 40 pessoas no domingo à noite, adultos, e mais aproximadamente 30 crianças também tem estado aqui com a gente. O trabalho com crianças aqui nessa região é muito forte, graças a Deus. Então eu agradeço novamente pela vida dos irmãos, as várias ofertas que nos foram enviadas aqui, que puderam realmente viabilizar o projeto que nós temos feito aqui, a construção, dado a estrutura que nós precisamos para realizar esse trabalho aqui. E eu quero dizer para os irmãos que as perspectivas aqui são muito boas, as perspectivas de crescimento aqui do trabalho são grandes, né? As pessoas têm chegado, e a tendência é que isso aumente para a glória do Senhor Jesus. Eu vou passar um pouquinho para minha esposa para ela estar falando alguma coisa também. Com tudo isso que o Adalto já falou, eu queria deixar registrado aqui também os nossos sonhos. Quando nós chegamos aqui, a gente tínhamos sonhos, e nós olhávamos para tudo isso e pareciam bastante impossíveis de acontecer. E nós fomos colocando esses sonhos, ainda que impossíveis, depositando todos eles nas mãos do Senhor. E hoje muitos desses sonhos já são realidades aqui na nossa igreja. Nós já temos membros, a igreja já tem membros. Hoje já existe uma igreja aqui no bairro do Leblon, em Londrina. Nós já temos 15 pessoas aqui como membros aqui conosco, e tem um projeto de musicalização infantil que já é realidade aqui hoje também, desenvolvendo. Nós temos adolescentes e crianças que já estão como músicos aqui da nossa igreja. Tem um ali se manifestando ali, eles já são músicos aqui, já estão tocando com a gente, isso já é realidade, isso já está acontecendo, E isso, com certeza, tem a colaboração de muitas pessoas distantes, pessoas que nós não tivemos contato ainda, contato pessoalmente, não conhecemos, mas Deus tem usado pessoas distantes até para tornar isso tudo realidade, fazer esses sonhos se tornarem possíveis, nós estamos sonhando agora com um trabalho de inauguração para daqui a uns 2 meses, com isso tudo pronto, em ampliar esse trabalho de musicalização. A gente tem falado da palavra de Deus para essas crianças e para esses adolescentes. Estamos fazendo um trabalho de prevenção contra drogas, e Deus tem sido louvado nessa região. Vidas têm sido realmente transformadas aqui, através desse trabalho, Então, mais uma vez, nós queremos deixar a nossa palavra de gratidão ao nosso Deus e a esses irmãos que têm orado, que têm contribuído, por causa da vida de vocês, isso tem se tornado realidade. Nós deixamos, então, a nossa palavra de gratidão aos irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Amém. Graça e paz do Senhor, irmãos. Pode voltar o PowerPoint, por favor. Essa era a situação em 2007. Observem bem o que Deus está fazendo neste bairro. Esta é a atual. Assim era por dentro do templo. Inclusive as pessoas usavam aquele lugar ali para se prostituir, para usar drogas. Esse era o templo no dia da inauguração, em outubro do ano passado. Essa era a forma como era feito o trabalho com as crianças. Agora ele já tem salinha, já tem cadeirinhas, mesas. Esse dia aí, o dia da inauguração, então nós estávamos com bastante criança, Foi realizado um trabalho ali também de brincadeiras ali fora do templo. Assim era o culto, Tudo improvisado, sem muitas condições. Esse aí foi o dia da inauguração. Eles ganharam essas cadeiras, reformaram, pintaram e agora estão assim.
Essas crianças que estão cantando aí são crianças que fazem parte daquele sonho que ela falou de ter um trabalho de musicalização. E essa irmã que está ali regendo é uma irmã que agora está dedicando o trabalho ali e está ajudando. Essas crianças são alvos, né? Estão sendo ensinada também a palavra de Deus para elas. Esse é o dia que nós estivemos lá na inauguração do templo lá. Irmãos, quando começou esse trabalho, era só o casal de missionários que estavam lá. Recém-casados foram para lá para realizar esse trabalho lá. E no dia da inauguração, a foto próxima, aí estava o dia da inauguração, claro que tínhamos visitantes, mas a igreja estava lá bem representada, bem bonita, e muitas pessoas estão sendo salvas por Jesus ali naquele bairro. É um bairro onde tem muito problema de drogas, e inclusive tem um rapaz ali que ele... no seu trabalho, ele era viciado em drogas, só que ninguém sabia. Até que chegou o ponto que ele começou a roubar dentro da empresa onde ele trabalhava, ele começou a roubar. E com isso ele foi despedido, foi para a prisão. Depois, quando ele aceitou Jesus, Jesus transformou a vida dele. Ele agora é membro da igreja, está participando da igreja, está lá como ativo. Então é claro, meus irmãos, que a maior obra não é o templo, né? Ver aquele templo tão feio, agora esse templo bonito. A maior obra é aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E nós gostaríamos de, neste momento, de fazer um momento de intercessão por esse trabalho missionário ali. Nós gostaríamos que todos nós estivéssemos, todos nós estivéssemos orando por esse casal de missionário, Adalto e Débora, né? Ele agora já é pastor. Ele foi sustentado também por uma igreja de São Paulo. O pastor da igreja dele queria levá-lo para São Paulo, mas eles aceitaram o desafio de continuar aqui no Paraná. Eles agora são nossos missionários nomeados. Então nós gostaríamos que nesse momento nós estivéssemos todos orando, toda a igreja estivesse orando, mas eu gostaria que um membro da igreja viesse aqui ao microfone, em nome da igreja, estivesse fazendo essa cobertura de oração por esse casal de missionário. Alguém que se sentiu, né, um desafio de orar nesse momento por este casal de missionário. E os irmãos vão ver dentro do boletim de vocês um folderzinho aqui que tem a foto do missionário, tem os pedidos de oração, que é vida espiritual, emocional, financeira, física do casal, pelos desafios do campo e direcionamento de Deus nas decisões, para que o Senhor continue renovando as suas forças, pelas pessoas que foram recebidas como membros, pela comunidade da igreja, pelas programações que estão acontecendo lá. E nós, a irmã Diná vai estar orando, todos nós vamos estar juntos orando. E depois, meus irmãos, nesse espaçozinho aí que tem intercessores, nós gostaríamos que você colocasse o seu nome, que colocasse uma palavra de apoio para o missionário. Após o culto, gostaria que os irmãos deixassem esse folderzinho lá na recepção. Nós vamos recolher e nós vamos entregar para o missionário. E o casal de missionário vai saber que a primeira igreja hoje esteve orando, intercedendo, conhecendo o trabalho deles. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por vidas, Pai, vidas que se colocam, ó Deus, em lugares assim tão difíceis aos nossos olhos, Senhor. Mas o sonho do Senhor já estava ali, Pai. O sonho que veio no coração desse casal, Senhor, Adalto e Débora, Senhor, era o sonho do coração do Senhor para aquelas vidas ali, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ver a ação, o poder do Senhor ali, Pai, transformando vidas, Senhor. Nós queremos nessa manhã agradecer pela vida deste casal, Senhor, por cada irmão que faz parte desta igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor, as vidas, a salvação ali, Senhor, naquele lugar, Pai, para que todos vejam, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor derramado ali, Senhor. Pai, muito obrigado porque nós podemos fazer parte desta obra, Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio, Senhor, orando por eles, Pai, intercedendo, Pai, pelo campo missionário e também, Senhor, com as nossas ofertas, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que tem se dedicado a esta obra, Senhor, porque esta é a obra, é a tarefa que o Senhor nos deu, Pai. E a volta do Senhor Jesus está tão breve, Senhor. Nós queremos apresentar os frutos diante do Senhor, Pai. Muito obrigado
pela vida também dos nossos missionários que estão aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, proteja, que o Senhor renove os seus sonhos, a esperança, ó Deus, e a alegria, Senhor, de participar do ministério tão lindo, tão maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Irmãos, então não deixe de deixar a sua mensagem para o missionário. Missionário é humano, sente desânimo. E uma vez um missionário recebeu as palavras de incentivo de uma igreja e ele se sentiu renovado. Então deixe a sua mensagem lá atrás. Se algum irmão quiser contribuir de qualquer outra forma, também pode deixar o seu nome, seu telefone, que a gente entra em contato. Obrigado, Denise. Irmãos, no final de 2007, eu fui visitar esse casal e eles estavam muito desanimados, porque na semana anterior, eles haviam roubado tudo que eles tinham na igreja, e uma coisa que eu nunca vi acontecer, eles haviam tirado toda a fiação de dentro dos conduítes da igreja. Não só aquilo que estava externo, aparente, mas eles puxaram toda a fiação dos conduítes. Mas, meus irmãos, esse casal não tirou a mão do arado, e por isso eles foram abençoados. E a experiência deles tem muito a ver com aquilo que eu quero falar aos irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Lucas 5, de 1 a 8, mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura deste texto. Lucas 5, de 1 a 8, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Meus irmãos, esse texto nos apresenta 2 momentos que são muito comuns na nossa caminhada com Jesus. No versículo 2, nós lemos que aqueles pescadores experientes, que não são como alguns de nós que pescam por esporte ou por lazer, mas a pescaria era a profissão deles, era o sustento deles. Diz o texto que eles estavam lavando as redes, guardando as redes, dependurando as redes, porque haviam trabalhado toda aquela noite e nada haviam pescado. Eu sei que é frustrante para alguém que vai pescar voltar sem peixe, mas a gente leva isso na esportiva, porque não é o nosso meio de sustento, eu creio, de nenhum de nós que está aqui. Mas para aqueles homens seria um dia muito triste, porque teriam que chegar em casa e dizer para a esposa: olha, não apanhamos nada, hoje vamos ter que comer o que sobrou de ontem. Era frustrante porque talvez até eles estavam dependendo daquela pesca para comprar algum outro elemento que necessitasse, enfim. Aquele era um momento de derrota, de tristeza, de frustração, de angústia. Mas interessante que logo em seguida, esses mesmos homens têm um outro momento. O texto diz que a rede estava tão cheia de peixes que ela já quase se rompia. Meus irmãos, na nossa caminhada com Jesus, nós estamos sempre oscilando de um ponto ao outro. Há momentos da nossa vida com o Senhor que a nossa rede está cheia de peixes. Tudo parece dar certo. Parece que Deus está bem perto de nós, ouve as nossas orações,
as coisas dão certo no nosso trabalho, dão certo na família, mas há momentos na nossa caminhada em que parece que a rede está vazia. E eu sei, meus irmãos, que se eu perguntasse aos irmãos qual seria o desejo dos irmãos, com certeza os irmãos gostariam que a sua vida fosse muito mais representada por aquele momento de vitória em que as redes estavam cheias do que por aquele momento de derrota. E este talvez seja o grande desafio da nossa caminhada com o Senhor, manter a nossa rede sempre cheia de peixes. É claro que de maneira figurativa, ou seja, manter a nossa vida abençoada por Deus, manter a nossa vida com aquilo que significa o testemunho do Evangelho. As pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher, sobre os quais a bênção de Deus permanece. Mas a grande questão é como nós podemos agir para que a nossa vida seja uma vida abençoada pelo Senhor e seja bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o apóstolo Pedro. Aqui ainda Simão. Interessante que não foi este o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Na verdade, o primeiro encontro de Pedro com Jesus aconteceu um ano antes, quando ele vai, a convite do seu irmão André, falar com Jesus, porque André disse: olha, encontrei o mestre. André estava lá ouvindo João Batista, e João Batista disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto diz lá no Evangelho de João que André foi ter com Jesus e depois foi chamar o seu irmão Pedro. Então aquele foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Mas Pedro volta para sua casa, volta para o seu cotidiano, volta para a sua vida, e mais ou menos um ano depois ele tem esse encontro que marca efetivamente a sua vida, e a partir desse encontro Pedro se torna um seguidor de Jesus, Pedro se torna um apóstolo. O que aconteceu ali para que houvesse essa mudança tão significativa na vida de Pedro? Meus irmãos, no texto eu posso ver dois princípios, para que eu e você, para que o Adalto e a Débora, para que cada um de nós possa manter a sua rede sempre cheia, abençoada, a sua vida sempre sendo usada poderosamente por Deus. O primeiro detalhe, irmãos, está no versículo de número 4 e 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Meus irmãos, o primeiro segredo é ouvir a voz de Jesus. Por quê? Porque, meus irmãos, há muitas vozes hoje que parecem, mas não são de Jesus. E o primeiro grande segredo é nós estarmos conduzindo a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos sonhos, não pela voz qualquer, ou por uma voz qualquer, mas pela voz de Jesus. Pedro não teve nenhuma dúvida de que a ordem de lançar a rede naquele determinado lugar partia de Jesus. E aqui, meus irmãos, está o segredo para uma vida que se torna vitoriosa a cada dia. É uma vida que está sendo dirigida única e exclusivamente pela voz de Jesus. Qual é a voz que está dirigindo a sua vida? Com muita facilidade nós dizemos: não, eu sou dirigido por Jesus. Mas será que de fato nós somos dirigidos por Jesus? Ou somos dirigidos pelo interesse que temos no coração quando queremos uma determinada coisa? Ou somos dirigidos por um evangelho que parece, mas não é o evangelho de Jesus? Meus irmãos, eu fiquei impressionado outro dia. Eu fui pregar numa das nossas congregações. Eu sou membro do Bom Retiro, e nós temos lá a congregação do Tanguá. E cheguei um pouco mais cedo, participei da classe da EBD, e ali um irmão foi dar um testemunho, dizendo assim: olha, lá na minha empresa, lá onde eu trabalho, não na minha empresa, mas lá onde ele trabalhava, eles toda semana reuniam os crentes, os evangélicos, para um momento de oração. E ele disse que um irmão deu um testemunho, dizendo o seguinte, aquele irmão dando um testemunho, de que ele queria agradecer a bênção que havia alcançado
naquela semana porque ele havia comprado o celular dos seus sonhos. Então os irmãos ali, inclusive esse irmão da nossa igreja, queria saber como é que ele conseguiu esta vitória. Ele disse: olha, nós temos aquele cartão refeição, e eles tinham o costume de trocar o cartão de refeição por dinheiro. Iam lá num determinado lugar, a pessoa descarregava os créditos e fazia um deságio e passava o dinheiro para eles. E ele disse: meus irmãos, os irmãos não sabem a bênção que eu tive, pois no dia seguinte eu descobri que o rapaz esqueceu de tirar o crédito. E com aquele recurso, meus irmãos, dado por Deus, eu fui lá e comprei o meu celular. Meus irmãos, será que tem alguma coisa errada aí nesta visão de Deus desse nosso querido irmãozinho? Tudo errado, não é verdade? Qual é a voz de Jesus nesse momento? Nós não temos dúvida. Ele deveria voltar e dizer para o rapaz lá onde ele fazia a troca do seu crédito: olha, você ontem, infelizmente, aí esqueceu de tirar o crédito do meu cartão. E quando esse irmão da nossa igreja interpelou e disse: mas meu amigo, peraí, eu acho que você está enganado, essa bênção aí pode ter vindo de qualquer outro lugar, mas não de Deus. Disse: não, caiu na minha conta, é bênção de Deus. Meus irmãos, há muita coisa sendo dita hoje como sendo do Senhor, como sendo voz do Senhor, que não tem nada a ver com a voz do Senhor. Por isso é muito importante que eu e você tenhamos certeza de que as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos sonhos, a nossa caminhada com o Senhor está baseado exatamente na direção do Senhor, porque não só as vozes que vêm de fora podem não ser a voz do Senhor, mas principalmente a voz que vem do próprio coração. Quando eu cheguei no seminário tem que fazer conta, mas pelo menos há 30 anos atrás, havia lá, as pessoas sempre falavam de uma mensagem que marcou época lá na capela do Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, que foi uma mensagem pregada pelo pastor Musgrave, e a mensagem, o título, obra ou manobra. E ele desenvolveu a ideia, a mensagem dele, dizendo que muitas vezes nós dizemos: estou fazendo uma obra para o Senhor, mas na verdade eu estou fazendo uma manobra, porque aquilo não tem nada a ver com a voz, com a vontade do Senhor para a minha vida, mas eu digo que é do Senhor. Meus irmãos, a obra que nós realizamos para o Senhor, Deus não está preocupado tanto quanto aquilo que as pessoas podem ver, mas Deus avalia muito mais qual é o propósito do coração. Quando eu olho para o Adalto e para a Débora, meus irmãos, a gente que vai ganhando aí alguns quilômetros, né, vai já atravessando o Cabo da Boa Vista, como se diz, a gente se sente renovado, porque a gente percebe que o Senhor faz a obra no coração de muitas pessoas. Eles tinham todas as razões do mundo para se sentir abandonados por Deus, para jogar a toalha, para desistir, mas, meus irmãos, eles tiveram a capacidade de, no meio daquela dificuldade, ouvir a voz do Senhor. Eles disseram: pastor, nós não vamos tirar a mão do arado, nós não vamos sair daqui, porque nós entendemos, não porque nós somos teimosos, porque aí seria a voz do coração deles, da vontade deles, mas nós entendemos que o Senhor que nos trouxe para aqui, não nos deu permissão de sair, não nos mandou sair. E, meus irmãos, Deus abençoou aquele casal. Os irmãos viram que ali o templo não é a coisa mais importante, mas um irmão que estava com eles logo no início, um irmão muito simples. Vejam como é que Deus pode fazer a obra. Deus tem seus recursos em todos os lugares. Ninguém imaginava que aquele irmão tão simples seria um instrumento de Deus para a reforma daquele tempo. Aquele irmão vendeu uma casa que ficava numa avenida importante lá de Londrina, e ele sentiu no coração o desejo de investir um grande recurso, e com aquele recurso eles conseguiram reformar, fechar, botar toda a fiação de novo, botar alarme, enfim, fazer tudo que precisavam fazer, e a bênção estava ali do lado deles. Eles não sabiam, depois que tudo aquilo aconteceu, e eles disseram: vamos ficar aqui, porque esta é a voz do Senhor para a nossa vida. Deus abriu o coração daquele irmão e de outros irmãos, e o templo foi reformado, e principalmente vidas foram salvas, e hoje ali
aquilo foi feito em outubro do ano passado, hoje nós temos muito mais pessoas servindo naquele local. Meus irmãos, qual a voz que está dirigindo a sua vida? Quando a gente sabe que estamos fazendo algo, não pela vontade do coração, não pela vontade da carne, não pela vontade do orgulho, mas porque estamos fazendo, porque é a ordem do Senhor, pode colocar o pé no mar, que o mar vai se abrir. Mas toma cuidado, não coloca o pé se não for a voz do Senhor, porque o mar não vai se abrir. Mas se o Senhor está dando esta ordem ao seu coração, e você sabe que é do Senhor, pode ir adiante que o Senhor vai te abençoar. A grande questão é, mas pastor, como a gente pode ouvir a voz do Senhor? Eu quero compartilhar. Eu, quando comecei o meu ministério, bem novinho, eu e Denise, nós tínhamos uma ovelha chamada Emília, uma irmã muito simples, cega. O marido dela, que já havia falecido, era um ex-combatente de guerra, e ele voltou um pouco desequilibrado da cabeça, batia muito nessa irmã, ao ponto dela ficar cega. Quando eu a conheci, ela já era viúva, mas não era uma inspiração. Sabe, pastores, aquela família que a gente vai visitar pensando, vou levar a bênção de Deus, na verdade você é abençoado. Assim era visitar a irmã Emília. Eu gostava de visitar a irmã Emília, porque ela abençoava a minha vida. E um dia ela chegou e disse assim, pastor, eu tive um sonho. Um muro muito grande, muito alto, aqui muito escuro e frio, do outro lado muita luz, muita festa, e alguém dizendo para eu passar para o outro lado. E eu disse, irmã, o que a irmã entendeu desse sonho? Pastor, ela já tinha uma idade bem avançada, eu entendo que Deus está me avisando que vai me levar para a glória. A irmã tem essa convicção? Tem. Irmãos, 2 semanas depois, de fato, aquela irmã partiu e está hoje com o Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu sou crente batizado há 40 anos. Nunca tive uma experiência dessa. Eu nunca tive um sonho específico de Deus me dando alguma visão. Deus pode fazer, Deus pode agir desta maneira, mas eu quero dizer aos irmãos que eu nunca tive essa experiência, até hoje, Deus pode me dar mais à frente, mas nunca fiquei sem a orientação de Deus para as minhas escolhas, para as minhas decisões. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é a principal fonte para que você e eu saibamos qual é a voz de Jesus. Se aquele irmão lá do celular conhecesse a palavra, ele entenderia o que diz lá nos 10 mandamentos, né? Não furtarás, não é isso? E outros tantos textos para orientar as suas escolhas e as suas decisões. Então, meus irmãos, a palavra de Deus continua sendo aquele local onde Deus quer falar, quer dirigir, quer dar direção, quer dar horizonte para a minha vida. Mas Jesus disse também que Ele daria o Espírito Santo, que nos conduziria a toda a verdade, nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então, o Espírito de Deus que está no seu coração, quando você lê a palavra, Ele dá a você o esclarecimento, o discernimento, a compreensão, para que você saiba de maneira muito clara qual é a vontade de Deus. Mas há um outro recurso, irmão, sabe qual é o recurso? Ficar em silêncio. E hoje a gente não gosta de ficar em silêncio, porque ficar em silêncio é ficar diante de si mesmo. E a gente às vezes não quer ficar diante de si mesmo, porque sabe que vai encontrar coisa errada, ou sabe que vai encontrar aquilo que o Senhor já falou e eu não quero ouvir. Mas, meus irmãos, quando a gente fica em silêncio, Deus também fala ao coração da gente. Veja a experiência de Elias. Elias queria morrer, e no entanto, Deus foi falar com ele lá no fundo de uma caverna, num momento de silêncio, com uma voz mansa. Por isso eu quero dizer que a palavra, a atuação do Espírito de Deus através da oração e estar em silêncio são excelentes estratégias para que eu e você conheçamos com clareza a vontade de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que todo aquele que com um coração sincero busca a voz do Senhor, a vontade do Senhor, a direção do Senhor, não ficará sem conhecer com clareza a vontade do Senhor. Mas aí vem a outra questão, o outro lado da moeda. Pedro ouviu e com certeza ele sabia que aquela ordem partia de Jesus.
Mas o segundo ponto diz o quê? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Meus irmãos, saber a vontade de Deus é um lado da moeda, mas fazer a vontade de Deus é o outro lado. Pedro poderia dizer: Senhor, peraí, mas a essa hora do dia, lançar a rede, nós já lançamos a noite toda, esse não é o melhor horário para pescar, eu não vou fazer isso não, Senhor, porque afinal de contas, aquele monte de gente que está lá na praia vai dizer que eu estou ficando louco, vou pescar nessa hora. Ou seja, Pedro não se importou com a opinião das pessoas, Pedro se importou com a ordem de Jesus e com a opinião que Jesus fazia da sua vida, e imediatamente ele disse: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Mesmo sabendo que isso é contra todos os princípios de pescaria, mesmo sabendo que eu posso me tornar alguém, uma chacota aí entre o povo, mesmo sabendo que está tudo errado, mas se o Senhor mandou, e eu sei que é o Senhor que está mandando, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. O Adalto e a Débora, mais uma vez, irmãos, poderiam dizer: puxa, um templo desse, caindo aos pedaços, pessoal usando esse espaço para prostituição, para as drogas. Ninguém aqui, sou eu e a minha esposa, eles eram seminaristas ainda, um detalhe importante, não precisavam se formar para começar uma igreja, eles eram seminaristas. Eles podiam dizer: não, Senhor, manda outra coisa, essa ordem não, Senhor. Mas, meus irmãos, ouvir com clareza, mas obedecer com prontidão. E o que aconteceu? As redes ficaram cheias de peixe. Na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, irmãos. Eu sei que muitas vezes a gente não obedece, porque a gente fica em dúvida: mas será que o Senhor está mandando isso mesmo? Eu sei que isso acontece, mas como eu disse, quando a gente busca o Senhor em oração, na leitura da palavra, em silêncio, pela atuação do Espírito, o Senhor vai tornar clara na nossa mente, no nosso coração, qual é a sua voz. Mas quando isso acontece, nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu me lembro quando fazia o meu segundo grau, há muito tempo atrás, os irmãos podem ter certeza, uma noite lá o pessoal disse: nós hoje ninguém vem à aula. Eu não sei como é que chama isso aqui no Paraná, é gazetear, é matar aula, não sei como é que se chama aqui, mas ninguém vai à aula hoje. Aí eu disse: olha, eu não vou perder a aula, eu só tenho esse tempo. E eu entendia por uma série de razões que eu não deveria faltar à aula. Avisei o pessoal. Agora, eu sabia que no dia seguinte ou iam me bater antes de chegar no colégio, ou iam me bater depois de sair do colégio. Mas eu entendi que eu devia ir à aula. E disse mais: olha, eu sei que tem pessoas aqui que têm dificuldade na matemática, eu gostava de matemática, eu vou estar aqui então à disposição para a gente conversar, para trocar umas figurinhas aqui. Até alguns colegas foram e a gente esteve ali conversando. Não aconteceu nada comigo naquele dia. No dia seguinte, a turma voltou e eu chamei lá o chefe da bagunça, Gilberto, sei o nome dele até hoje. Gilberto, olha, eu quero dizer que eu vim à aula, eu não vim para fazer uma afronta a vocês, mas eu entendia que eu não deveria faltar à aula, isso faz parte do meu testemunho, você sabe que eu sou um crente. Daniel, você estava certo, nós é que estamos errados, você estava certo. E meus irmãos, aquela turma, depois me pediu para que eu pudesse representá-los diante da diretoria do colégio, quando havia necessidade de alguma decisão. Meus irmãos, às vezes é difícil, mas quando você sabe a vontade do Senhor, obedeça ao Senhor, não fuja da vontade do Senhor, porque a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. E eu quero terminar dizendo mais duas coisas que me impressionam aqui nesse texto. Irmãos, o versículo 8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Você sabe quando a gente pode ter certeza que uma bênção que nós recebemos é do Senhor? É quando a gente tem a atitude de Pedro. Pedro podia dizer: ô pessoal aí da praia, tá vendo como é que eu sou amigo aqui do homem aqui, ó, tá vendo como é que eu sou importante? Olha aqui a pescaria que eu consegui. Mas, meus irmãos, qual foi a atitude de Pedro? Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, alguém que é abençoado e dirigido por Deus nunca tem espaço para orgulho, porque ele sabe
que nada é por ele, mas é pela graça, pela bênção, pela misericórdia, pelo amor do Senhor. Então, quando alguém se diz abençoado por Deus e não acredita isso ao Senhor, irmãos, eu tenho dificuldade de acreditar que essa bênção veio de Deus. Pode ter vindo de qualquer outro lugar, da sua capacidade, da sua engenhosidade, da sua inteligência, porque a bênção que vem de Deus, e nós sabemos quando é do Senhor, nos torna humildes, nos prostra diante do Senhor, mais e mais abençoados, mais e mais prostrados nós ficamos diante do Senhor. E o versículo de número 11 diz, que eu não li, mas quero ler agora: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, eles deixaram tudo. O que eles deixaram? Eles deixaram o barco, eles deixaram os amigos, eles deixaram a família, mas eles deixaram o quê? Os peixes. Irmãos, Jesus sempre é maior do que a bênção. Eles não tiveram dificuldade de deixar o peixe para lá. Vocês aí que estão com fome, pode pegar esse peixe agora. A nossa prioridade é seguir ao Senhor. Irmãos, este é um outro evento que marcou a vida de Pedro. Pedro não se agarrou à bênção, Pedro se agarrou a Jesus. Ele queria Jesus, e infelizmente tem muitos que estão querendo a bênção e deixam Jesus de lado, mas Jesus sempre é maior do que a bênção. E há uma palavra do Max Lucado que até gostaria de citar: o que tenho no Senhor é muito mais do que o que eu não tenho na vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei que o desejo do nosso coração, e é um desejo correto, válido, é ser abençoado por Deus. E a bênção de Deus, irmãos, não é só ter recursos financeiros, é muito mais do que isso, irmãos. É ter paz do Senhor no coração, é se sentir usado pelo Senhor como o Adalto e a Débora, é se sentir no centro da vontade de Deus, é sentir que a sua vida tem um propósito. Tudo isso faz parte da bênção da rede que está cheia de peixes. E se nesta manhã o Senhor falou ao seu coração, eu quero fazer um desafio para você: ouça a voz do Senhor. Quem sabe o Senhor já tem falado ao seu coração e você tem feito bastante barulho para não ficar em silêncio consigo mesmo, para que o Senhor lembre ao seu coração aquilo que Ele já falou. Mas quem sabe você está lutando em buscar a vontade do Senhor. Meu irmão, Deus pode usar vários meios, mas não abra mão da palavra, não abra mão da oração, não abra mão da interferência do Espírito aí no seu coração. Fique em silêncio diante do Senhor, e o Senhor não deixará você sem a direção dEle. Sabendo a vontade do Senhor, meu irmão, obedeça, porque o Senhor quer muito mais a nossa obediência do que o sacrifício. O Senhor quer a nossa vida colocada no seu altar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida preciosas de homens e mulheres como o Adalto e a Débora, que, ó Deus, estão seguindo a voz do Senhor. E muitas vezes nós que olhamos aquilo que é aparente, não entendemos porque estas pessoas insistem no meio de tanta dificuldade. Mas uma coisa nós sabemos, que se eles estão ali fazendo a vontade do Senhor, a bênção do Senhor está sobre eles, para guardá-los, para usá-los, para protegê-los. Por isso, ó Deus, também queremos estar debaixo da tua bênção. Por isso, Senhor, fala com clareza ao nosso coração, mas sobretudo dá-nos a graça, a força para obedecer à voz do Senhor em todos os aspectos da nossa vida, Senhor, porque nós queremos que a nossa rede fique cheia e permaneça cheia para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, nós te pedimos isso e nós agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Por favor, aqueles que colocaram uma palavra ali de saudação para o casal missionário, entregue lá na portaria, deixe lá o seu bilhetinho, nós vamos mandar para eles
todos esses bilhetes aqui, eu tenho certeza que eles vão sentir a bênção de Deus sobre eles. Vou pedir para o irmão aguardar 2 minutos antes de sair. 2 minutos não vai fazer diferença você sair agora. Eu queria desafiar você nesses 2 minutos em que a gente vai estar orando juntos para encerrar o culto. Nós não encerramos o culto ainda. Se você não escreveu, escreva. Até nesse tempinho agora. Por isso que eu vou te pedir esses 2 minutos. Se você tem uma caneta, ou se você pode emprestar a caneta para alguém, se você pegou esse folheto que foi entregue, escreva para esses missionários uma palavra de desafio. Talvez isso para você vai demorar 1 minutinho só para escrever, mas para o coração de quem recebe, gente, faz uma diferença enorme. O que eu encontrei de missionários nossos lá na convenção em Brasília, que vieram agradecer a Deus pela cesta que eles receberam de Natal, vocês não fazem ideia. O que teve desses missionários que, além de receberem a cesta, falavam assim: pastor, a bênção é que a cesta que vocês mandaram abençoou a gente e aqueles que estavam perto da gente. Então vocês não imaginam quanto isso são sementes de amor, da graça de Deus, que você lança na vida desses missionários. Então aproveita esse 1 minutinho aí e escreve aí. Vou dar esse tempinho para você escrever e daí eu vou orar aqui para a gente encerrar esse culto. Quem sabe um dia vai ser você que vai estar num campo missionário, esperando receber algum recadinho de amor de Deus assim, para gerar motivação no teu coração. Então escreva com esse sentimento, fala assim: Senhor, está aqui. Usa essas palavras para a bênção na vida deste casal. Vamos orar juntos? Se você pudesse colocar em pé, para nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele falou no nosso coração, pelo desafio que é vivemos o que Deus tem para a gente. Você saindo aqui, você vai entregar esse papel aqui no estande de integração, logo aqui ao fundo, e aí nós passaremos ao pastor Daniel, a sua esposa, e eles estarão encaminhando também para o casal. Nesse tempo de oração, eu queria também que você lembrasse de orar por um casal, o Willer Martins e a esposa. O Willer casou faz pouco tempo agora, é um rapaz loiro, bem alto, fortão, sempre nos ajuda aqui na igreja, no meu ministério lá de adoração, no nosso ministério, ele me ajuda muito com o serviço de motoboy, e ele sofreu um acidente de moto, e ele está na UTI, ele e a esposa, os dois, estão na UTI do Hospital Trabalhador. Vamos orar por isso também. Você pode dar a mão para quem está perto de você aí, e nós orarmos juntos, pedindo a Deus que a graça de Deus, a bênção de Deus esteja com a vida deste casal lá nesse tempo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Eu tinha certeza que o Senhor faria coisas especiais e ações especiais do Senhor na nossa vida aqui. E com certeza, todos que estão aqui, aqueles que vieram realmente cultuar ao Teu nome, abriram o coração para cultuar ao Senhor, receberam algo de especial vindo do Senhor para a vida deles. Seja num tempo de oração, seja num tempo de dedicação, ministrado a Tua palavra, no tempo de cantarmos louvores ao Senhor, seja nesse tempo também de demonstrarmos amor pela vida deste casal de missionários. O Senhor nos ensina sempre coisas novas. Quero colocar a vida do Adalto e da Débora mais uma vez nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa usar a vida deste casal de uma forma muito especial onde eles estão. Que eles sejam envolvidos cada vez mais pelo renovo do Senhor, pelo renovo do Espírito Santo do Senhor.
que eles se sintam motivados pelo Senhor para continuar com esta obra lá onde eles estão. Continua usando esse teu povo aqui, estas palavras que foram escritas com tanta sinceridade do coração, que sejam materializações do amor do Senhor pela vida deles e que eles experimentem isso. Mas também quero colocar a vida do Iller e da esposa. Pai, nós não sabemos detalhes de como eles estão, mas nós sabemos do Deus em que nós servimos e que os conhece. Então estende a tua boa mão sobre a vida deste casal lá na UTI, lá no hospital que eles estão. O Senhor sabe o desejo do nosso coração e a vontade do nosso coração é que eles se restabeleçam completamente. O nosso desejo é colocando a nossa fé em prática, porque cremos que o Senhor tem poder para fazer isso, mas queremos que a tua vontade nisso tudo seja soberana. Mas em tudo isso, Pai, nós podemos confiar no Senhor. Abençoa o teu povo que sai aqui agora nesse tempo, que a boa mão do Senhor os conduza em paz, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um. E ao nos reunirmos essa noite aqui, para celebrarmos a ceia do Senhor, para estarmos mais uma vez cultuando ao seu nome, que seja mais um tempo impactante do Senhor agindo na nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, Senhor, amém. Você vai na graça do Senhor, não sai daqui sem desejar a graça de Deus para a vida de alguém. Abençoa alguém próximo de você, amém? É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha